A paz do Senhor Jesus. Nesse momento eu quero estar relatando uma experiência particular com Deus, né? Que às vezes nós temos, mas eu creio que aquilo que Deus dá nós não podemos guardar, principalmente quando é algo que para nos libertar. Mas antes eu quero compartilhar uma palavra que se encontra em 1 João 3, que diz como título: Os filhos de Deus. Diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo não nos conhece, porque também não conhece a Ele. E eu vou contar essa experiência, como já disse, é uma experiência minha, através das minhas orações, das minhas buscas com Deus, né? De sempre acreditando que Deus tem algo maior para nos mostrar, para nos revelar. E eu fui muito tempo de uma igreja que nunca pregou doutrina, a santidade, assim. Me converti aos 20 anos de idade, hoje eu tenho 43 anos. Então eu vou aqui testemunhar sobre vestes, né? Então, como eu estava dizendo, eu me converti em uma igreja. Então, para mim, eu só ouvia as ministrações, a palavra, e nunca assim, o pastor, ou eu mesma nunca tive esse entendimento que o Senhor se preocupava com aquilo que a gente usa, com aquilo que a gente usa até no dia a dia, né? Nossas vestes, cobrir a nossa nudez mesmo física. Então eu usava shorts dentro de casa, camisetinha de alça, e eu usava todas essas coisas. Só que aí ouvindo alguns testemunhos, alguma coisa assim, falando sobre isso, e aquilo me deu um despertamento. Eu comecei a questionar, falei, será que Deus se preocupa com esse tipo de coisa? Porque a gente sempre ouviu que Deus se preocupa com o coração, só com o coração. O coração tá limpo, né? Então ali eu comecei a orar ao Senhor, buscar o Senhor, para Ele me revelar. E como eu disse aos irmãos, eu em casa, eu ficava com as roupas, quase sem roupas, assim, porque eu estava dentro de casa e eu falei, Deus não se importa com isso. Então, uma certa feita, eu tive uma revelação de sonho. Eu quero aqui ver se eu consigo passar, né, como foi o sonho, porque às vezes é difícil a gente passar aquilo que a gente sonhou, né, às vezes é uma visão assim, até difícil. Aí eu sonhei que o sonho se passava como se eu estivesse dentro de uma clínica. Uma clínica. Um hospital. E havia um corredor muito extenso. E eu estava assim, encostada, não estava no meio do corredor, mas eu estava assim, encostada. E no final do corredor havia um imenso portão, um portão de ferro. E de repente, houve-se um temor muito grande naquele hospital. Eu ouvi um barulho de algo como batesse no portão, muito forte, batia. E o portão, irmão, no sonho chegava a amassar assim, sabe? De tão forte que aquilo batia no portão. E Deus me dava a visão do que estava batendo naquele portão. Irmão, era uma besta fera. Era uma visão horrível de um ser do inferno. Ele era no formato de um boi. Ele tinha chifres, mas seus olhos eram satânicos, uma coisa horrível e tenebrosa. E era monstruoso. E deveria ser duas vezes mais tamanho de um boi normal.
E ele batia a cabeça e não conseguia entrar. E de repente ele urrava, era um urro que ele dava, um berro assim, terrível. E ele saía daquele portão, né? E ele começava a correr pelas ruas ao redor daquela clínica. E algo dentro de mim sabia que ele ia voltar. E aonde eu estava, eu ouvi o barulho dele em volta, correndo, e eu sabia que ele ia voltar. E aquilo, eu era tomada de um pavor muito grande. Eu era tomada de um pavor terrível e minhas pernas tremiam. Aí, de repente, irmãos, eu permaneci naquele corredor, não levou nada, aquele monstro voltou. Ele voltou e começou a bater no portão de novo, até que o portão não resistiu, o portão se rompeu. E ele entrou, e quando ele entrou levando tudo assim. E eu só encostei no corredor, porque o corredor dessa clínica a qual eu estava, deveria ter um corredor de um hospital. Eu colei na parede e ele passou por mim. E no meu sonho, aquele demônio, né, vamos dizer assim, ele tinha vindo buscar a alma de uma pessoa que eu conheço. Só que eu não sabia que essa pessoa tinha sofrido um acidente e ela estava assim, em situações difíceis, né, de saúde, quase chegando a óbito ou algum problema. Aquele monstro tinha vindo buscar a alma dessa pessoa. Aí foi quando de repente eu consegui sair dali, fui para um outro lugar. Saí para um outro lugar. Aí quando esse monstro passou por mim, né, como eu tinha dito, aí eu me lembro que eu fui para longe, comecei a ter a visão de longe daquela situação. Aí aquele hospital deu um alvoroço, os homens se reuniram para matar aquele monstro. Com pau, armaram ferramenta, não sei de onde, conseguiram. Eu só vi eles levantando assim as ferramentas para bater naquele monstro, mas daqui a uns segundos, aí eu pensava assim, agora eles vão conseguir, vai dar um fim naquele bicho. Que nada, o bicho se levantou dali, expulsou todo mundo, e como se não tivesse acontecido nada. Aí nesse momento eu estava em um outro, como o corredor fizesse um L e tinha uma vidraça. Eu daquela vidraça, eu observava tudo. Irmãos, eu tinha um medo terrível, foi metida por um pavor terrível. E dali daquela vidraça eu comecei a observar. Irmãos, foi quando de repente ele veio, ele ficou me olhando, ele parou assim, com aquela cara de besta fera, ficou olhando assim pra mim, na vidraça. O único pensamento que eu tinha era assim, ele vai me pegar, porque, né, o que é uma vidraça para um monstro desse? E ele ficava me olhando, me encarando assim, com aquele olhar horrível, tenebroso, pela vidraça, e eu tremia, meus joelhos se batiam um no outro de pavor que eu estava. E de repente, irmão, foi assim uma coisa, um mistério. Ele se transformou em um homem. Eu não vi ele se transformando, não me pergunta como, foi de repente, eu sabia que era ele que tinha se transformado. E ele veio falar comigo, só que ele veio como homem. Um homem já senhor, de barbas brancas. Aí ele veio falar pra mim. Aí foi quando ele falou sobre as vestes. Aí ele falou assim pra mim. Aí de repente surgiam assim do lado do hospital, assim, no ambiente nós estávamos, várias mulheres com shorts, igual assim eu usava. Com shorts, com camiseta, até mesmo sem a parte íntima, né? Por baixo da blusa e short, de qualquer maneira, as vestimentas de qualquer maneira. E aquele homem, ele olhava para mim e falava assim: você tá vendo aquelas mulheres que se vestem de qualquer maneira, que vivem segundo a sua própria vontade? Todas elas são minhas. Todas são minhas. Tudo que faz a vontade da carne são meus. Aí de repente, irmãos, eu olhava pra mim
do nada. Eu estava vestida, eu não estava com essa roupa. Foi quando ele se aproximou de mim e começou a falar que eu me observei. Eu estava vestida com um vestido branco, de mangas assim, um vestido branco. E ele falava sobre isso para mim. E ali, irmãos, eu acordei. Então eu entendi que Deus se importa sim. Deus se importa sim com as nossas vestes, porque a santidade ela é no corpo, alma, no espírito. Eu não vou dizer que a gente tem que preocupar com a vestes e ser pulcaiado. Não, a gente tem que se preocupar com tudo. Com tudo, todas as nossas atitudes, elas precisam glorificar a Deus. Então é por dentro e por fora. Não vamos ser hipócritas, né? É por dentro e por fora. Tudo, em todas as coisas, o nome do Senhor precisa ser glorificado em nossas vidas. Então essa é a experiência que eu tive e eu quero compartilhar. Eu quero que abençoe a tua vida em nome de Jesus.